Então, como nós vimos na aula passada, iniciamos, né, a discussão das modalidades de licitação e deu para analisar concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Então, até aqui, a gente vai aplicar aquela ideia geral de que, passada a fase interna da licitação, que é aquela fase de discussão de projetos, de aprovação orçamentária, de levantamento dos valores quantitativos, elaboração de edital, etc. Então, passado isso, publica-se o edital, né? E aí, a gente já viu que na fase externa, o primeiro passo, né, decorrido logicamente entre o prazo da publicação do edital e o dia que foi marcado lá para a sessão de licitação ocorrer, tem um determinado período, né? Falei isso para vocês e vai depender o período da modalidade licitatória, tá? Mas assim, eu expliquei para vocês que a primeira fase começa com a habilitação das empresas, né? Habilitação jurídica, a questão de regularidade fiscal e trabalhista, habilitação técnica, etc. Então, a empresa vai ter que demonstrar, lógico que nos moldes do edital, o edital que vai colocar os documentos básicos que a empresa tem que juntar, a empresa ou a pessoa física. Então, assim, essa primeira fase é uma fase só de verificar se essa empresa tem condições técnicas, né, se tem condições fiscais e de regularidade para estar participando do processo licitatório, tá bom? Agora, no pregão, e depois dessa análise, né, desculpe, depois dessa análise é que vão ser verificadas as propostas, não foi isso que a gente discutiu, né? Primeiro é feita a avaliação técnica, a habilitação, tem julgamento de recurso, logicamente. Se qualquer empresa tiver prejudicada e quiser recorrer, tem lá o prazo, tá? Então, passado para julgado todos os recursos, ou se não tiver nenhum recurso, vai lá para a fase de abertura das propostas, tá? No pregão, pessoal, no pregão é o contrário, tá? No pregão, primeiro você vai para a discussão das propostas. Você vai analisar as propostas. E depois classifica-se as propostas, primeiro, segundo, terceiro, etc. Depois é que vai ser feita a habilitação das empresas. Então, no pregão, há uma inversão de fases, tá? É bem peculiar. Então, vamos só revisar aqui o que a gente discutiu. Eu falei para vocês que tanto a concorrência como a tomada de preço quanto o convite, ambos vão servir para que a administração pública possa comprar bens, possa contratar uma empresa prestadora de serviços, uma empresa para fazer uma obra de engenharia, etc. Tá? Os três. Falei para vocês também que a concorrência é a hipótese, é a modalidade licitatória geralmente utilizada para compras, obras, serviços de grande vulto ou mais complicados, tá bom? Apesar de que a lei autoriza o administrador público a utilizar a concorrência para qualquer hipótese. Qualquer compra e venda da administração, qualquer contratação de serviço, qualquer pode se utilizar da concorrência. Na prática, o que eu discuti para vocês é que ela é utilizada só nas hipóteses em que ela é obrigatória e não facultativa. E quais são as hipóteses que ela é obrigatória, professor? Aí tá aí. Obras de engenharia acima de 3.300.000, compras de serviços acima de 1.430.000, concessão, tá certo? Venda de imóvel público, licitação internacional, parceria público-privada. Então, para tudo isso, realmente se faz, porque a lei obriga, né, a concorrência, tá? A tomada de preço e o convite, a peculiaridade que tem é que a tomada de preço tem aquele cadastro prévio de 3 dias, e o convite, cuidado com 3 dias, número 3, né? E o convite, a administração pública convida pelo menos 3, olha o número 3 aparecendo, mas qualquer pessoa pode participar da licitação na modalidade convite, porque é até publicado, né? É público o edital, mas qualquer pessoa que queira participar tem que manifestar interesse com até 24 horas de antecedência. Então, tomada de preço, 3 dias de cadastro, convite, 24 horas de antecedência, manifestar interesse. Não esqueçam isso, tá bom? Lembrando que os três
vão servir para compra, venda, desculpa, para compra de bens, para administração pública contratar serviços, etc. Tá bom? E falei também que a tomada de preço tem um teto, tá? O teto é até 3.300.000 para obra de engenharia e para as compras de serviços diversos é até 1.430.000. O convite é até obra de engenharia de 330.000 e compra de serviços até 176.000, tá bom? Então, vistas essas três modalidades licitatórias, eu também comentei o concurso, que não tem nada a ver com concurso de provas e títulos, é para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, tá? Aí a pessoa, os ganhadores vão receber um prêmio, pode ser dinheiro, pode ser, sei lá, só uma viagem, um curso, dependendo do edital, tá? Falei também do leilão, que é para venda, né, de bens da administração pública, bens móveis ou imóveis, bens móveis inservíveis, os imóveis também, tá? E não é qualquer imóvel, é o imóvel que a administração pública, em geral, recebeu de um particular, num processo de cobrança, né, numa penhora judicial, e aí foi adjudicado, numa dação em pagamento, chega lá um particular, ó, eu estou devendo, sei lá, 5 milhões em imposto de renda, eu quero regularizar minha empresa, eu vou dar esse terreno, pode negociar isso com a Secretaria da Receita Federal, dação em pagamento, que é dando em pagamento um imóvel para quitar uma dívida, tá bom? E aí nós vamos chegar aqui ao pregão, tá? Falei para vocês que o pregão há a chamada inversão de fases, né? O que é essa inversão de fases? Na inversão de fases, eu falei para vocês que primeiro, né, julga as propostas e depois que vem a habilitação das empresas, tá bom? Professor, para que serve o pregão? É para a mesma coisa da tomada de preço, mesma coisa da concorrência, mesma coisa do convite? Sim, é o mesmo objeto. Só que, olha o que é que diz aí, o artigo 1º da Lei 10.520, né? Eu falei aí que o pregão é utilizado para a aquisição de bens e serviços comuns. Aí, professor, o que é bem e serviço comum? A própria lei já vai definir, no parágrafo único, né? Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos desse artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio do edital, através de especificações usuais no mercado. Ou seja, são bens, são serviços, né, que eu coloquei ordinários, com vizinhos sem peculiaridade ou característica técnica especial. O que é um bem comum? É um ar-condicionado, é uma televisão, é um veículo básico popular, tá certo? E o que não é um bem comum, professor? É um helicóptero, é uma ambulância que tem que ter equipamentos tais, tá certo? É um computador para monitorar satélite, é um satélite, tá? Isso não é um bem comum, tá certo? É um equipamento laser para fazer cirurgia ocular. Isso não é um bem comum. Então, esses bens que eu me referi, eles não vão poder ser objeto de um pregão, tá? Vão poder ser objeto de concorrência, tomada de preço ou convite, tá bom? Porque não são bens comuns. E serviço comum, professor? Serviço comum é serviço de segurança, limpeza, tá? Sei lá, limpeza, coleta de lixo, se for uma coleta simples, né? Se for uma coleta de lixo hospitalar, já não é um serviço comum, tá? Sei lá, dedetização, fotografia, tudo isso pode ser fotografia, que eu digo fotografia normal. Se for fotografia de micro-organismos bacterianos a ser realizado por meio de fotografia com microscópio tal, aí não é um serviço comum, né, meus amigos? Então estão entendendo que pregão só serve para bem e serviço comum, tá? Observações, isso aí tudo é muito importante, ó. Primeira, o pregão sempre utiliza o menor preço como critério para contratação, tá bom? Então, o pregão vai ser
o menor preço. A gente vai ver as técnicas de licitação, os tipos de licitação. Eu estou vendo aqui as modalidades, mas existem os tipos de licitação, que é técnica, preço, melhor oferta, a gente vai ver isso. Mas no pregão é sempre pelo menor preço. Lembrando, logicamente, que eu falei já para vocês, que quando tiver aquele empate, né, por exemplo, da lei da microempresa, até 10%, aquilo ali vai ser, não vai ser contratada no menor preço em razão, logicamente, do favorecimento da pequena empresa. Mas pode haver, enfim, outros lances. Outro detalhe, pode ser utilizada para contrato de qualquer valor. Lembram que eu falei para vocês que compras acima de 1.460.000, sei lá, não tem que ser por meio de concorrência? Lembram? Para o pregão, não. Para o pregão, pessoal, pode ser uma compra de um pincel de R$ 2, como de 1 milhão de pincéis. Ou, sei lá, 100 milhões de pincéis. Tá? Que vai dar R$ 200 milhões. Tá bom? Ok? Desde que o pincel seja o quê? Um bem comum. Tá? Pincel é um bem comum, logicamente. Tá bom? Professor, Pois não? o senhor poderia explicar de novo a definição de bem comum? Sem dúvida. Bem comum é um bem que não tem peculiaridade. Assim, vai depender do administrador, tá? Assim, a lei não define. Então, por exemplo, professor, um helicóptero é um bem comum? Bem, não, né? Porque não tem. É uma coisa que tem vários instrumentos de navegação, não é uma coisa que qualquer pessoa sabe, tá? Bem comum é aquele que você encontra facilmente nos locais. Pão, combustível, sei lá, um equipamento qualquer de informática, uma geladeira, um televisor, uma mesa, uma cadeira. Tudo isso é bem comum. Bem que não é comum é um bem que você dificilmente encontra, que é uma coisa que são poucos produtores, porque é uma coisa que envolve muita tecnologia, tá certo? Então, um relógio é um bem comum, mas um equipamento, sei lá, é porque eu não sou muito de coisas técnicas, né? Mas vamos pensar aqui em qualquer área. Eu dei exemplos, né? Equipamentos de medicina, tá? Microscópios, satélites, telefone é um bem comum, tá bom? Smartphone é um bem comum, mas computadores de alta geração que a gente nem tem acesso, eu, por exemplo, não tenho acesso, né? Mas quem faz informática tem acesso a supercomputadores. Então, um computador que faz leitura de queimadas, computador que faz leitura meteorológica, computador que faz, ou seja, não é um bem comum. Você não chega sem querer fazer propaganda, na Casa Bahia, Loja Americana, Secomil, ei, me dá um computador aí para monitorar chuva. Não, você vai ver um computador notebook de 3, 5, 10 mil reais, que é um normal, que enfim, edita texto, essas coisas básicas, entendeu? Outra coisa, serviço comum. Uma coisa é um serviço de segurança, é um serviço comum. Outra coisa é um serviço de segurança da informação que vai necessitar, né, de ver chaves, criptografia, ou seja, uma série de coisas que são de especialidade, que não é qualquer esquina que vai ter uma empresa que vai fazer serviço de segurança da informação, tá bom? Então é mais ou menos isso. Entendi. Legal esse seu passarinho, viu? Professor. Né, na sua casa? Você ligou a cama e eu vi um barulho de passarinho na sua casa, né? É. Bacana. Ok, então sempre utilize o menor preço, pode ser utilizado para contrato de qualquer valor, há uma inversão de fases, ou seja, primeiro julga as propostas, depois é feita a habilitação, tá? Outro detalhe,
O pregão não se aplica à contratação de obra de engenharia, bem como serviço de locação e alienações em gerais, vendas, né? Ou seja, não tem pregão para obra de engenharia, porque a obra de engenharia já vai ter uma questão técnica, né? Aí embutida. Por mais que seja, vou só mudar o telhado, mas está em a vedação legal. Locação também, não pode. E alienações. Alienações, qual é a modalidade licitatória que faz, pessoal? Se a administração pública quer alienar, quer vender, qual é a modalidade licitatória que ela utiliza? Leilão. Isso mesmo, Wesley. Se ela quer vender uma coisa, ela faz um leilão. Tá bom? Estão entendendo, meus amigos? Aí aqui, deixa eu terminar só a consulta. A consulta, pessoal, eu nunca vi uma consulta, tá? É uma modalidade licitatória que ela é prevista na lei de agência reguladora, tá bom? Que ela é uma mistura de modalidades licitatórias. E a nova lei de licitação, ela nem prevê isso aqui, tá bom? Mas, enfim, é uma espécie de mistura de pregão com outras modalidades utilizadas pelas agências reguladoras. Mas, na prática, eu quando vejo licitação da ANS, licitação da Anvisa, eu sempre vejo pregão. Na administração pública federal, o mais comum é o pregão, tá? Então, voltando aqui. Sim, o pregão, pessoal, como é que ele funciona na prática? O pregão tem um pregão eletrônico e um pregão presencial. Hoje, com informática, né, tudo é pregão eletrônico. Então, no pregão, por exemplo, a administração pública quer comprar 10 veículos básicos, que é o que, por lei, a administração está obrigada, né? Inclusive, eu já entrei com a ação contra a União e o Estado de Ceará para obrigá-las a comprar veículos populares, né? Nós temos uma lei de 1960 que ela diz que os veículos da administração pública, elas têm que não podem ser de luxo. Só pode ser de luxo o veículo do presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal e ministro de Estado. Essas são as únicas autoridades que podem ter veículo de luxo, tá bom? Aí, se você for ver, o Supremo, não é só o presidente que tem veículo de luxo, os 11 ministros têm veículo de luxo, tá? Na administração pública, se você for ver, o judiciário inteiro utiliza veículo de luxo. O Ministério Público utiliza, o reitor da universidade utiliza um veículo de luxo, tá? Tá certo? E não é esse reitor, não estou falando desse reitor, estou falando desde sempre, né? Há um mau costume na administração pública nessa questão, tá? Você vai perder sua dignidade se você usar um. Eu sou péssimo de carro, não sou muito fã de negócio de carro, não. Primeiro eu troco de carro a cada 20 anos. Mas, sei lá, o veículo popular é tipo no Miller, nem tem mais, né? Olha o meu padrão, né? De veículo popular. Então, no Miller, você vai perder a sua dignidade se você, ao invés de andar no Miller, você, enfim, ter que andar no Hilux. Será que eu vou ser menos ser humano? Eu vou perder minha dignidade se eu sair da reitoria para, sei lá, o campus do PC, campus do Porangabuçu, no Milho, eu vou, meu Deus, né? Tem que ser muito, sei lá, muito pobre de espírito uma pessoa dessa, né? Para se diminuir pelo fato de estar se deslocando no carro A, no carro B ou no carro C, tá bom? É lógico que, por exemplo, a polícia precisa ter um carro forte, com força para perseguir, para ultrapassar obstáculos, etc. O corpo de bombeiros também, às vezes, precisa de veículo 4x4 para resgatar, etc. Tá? Então, assim, mas não estou falando de luxo, estou falando de requisitos técnicos necessários para a utilização das suas atribuições. Não estou falando de luxo. E eu, quando entrei com a ação popular, eu coloquei lá, o Senado fez uma licitação para locar, né, veículo para todos os senadores
E o edital falava que o veículo tem que ter banco de couro, entrada para iPod, iPad, 300 cavalos, tá? Entrada de não sei o que, de MP3, CD. CD é o novo, né, professor? Enfim, ok? Então, assim, para que isso? Isso não é item de luxo, não? Na minha opinião, é, tá? Então, nesse caso do Senado, a ação que eu entrei, os senadores, além de ter verba para combustível, tinha esse carro à disposição, tem um outro contrato para lavagem de carro, tem um contrato para motorista, tem contrato. É um negócio assim que, se você for ver, é muito dinheiro sendo jogado, dinheiro público, né? Sendo, não vou dizer jogado, né? Mas hoje em dia as coisas são mais funcionais, ok? Mas vamos lá. Eu quero falar o seguinte: a administração pública quer comprar 10 veículos populares, tá bom? 10 veículos populares. Custo dos veículos, vamos colocar 100 veículos populares. Enquanto é um veículo popular hoje, vem uns 50, 60 mil reais, né? Um veículo básico, né? Então, faça essa conta aí. 45 mil. Então, vamos lá. A administração pública precisa comprar 100 veículos populares para ser utilizado pela Secretaria de Saúde, para fazer consulta de médicos no município tal. Tá? O valor total, pelo que eu estou vendo aqui, dá 4 milhões e 500. Tá certo? 100 veículos populares. Qual modalidade licitatória a administração pública vai utilizar? Primeira pergunta. Aliás, primeira pergunta: quais modalidades licitatórias podem ser utilizadas? Primeira pergunta. E a segunda, do ponto de vista prático, qual modalidade licitatória deve a administração pública utilizar? Deixa eu colocar um valor menor, tá? Vamos ver, ela vai comprar 2 veículos populares. Valor da compra, 100 mil reais. Tá? Quais modalidades licitatórias ela pode utilizar? Ela pode utilizar, meus amigos, a concorrência, tomada de preço e o convite. E o pregão. Ela pode utilizar esses 4. Concorrência, qualquer valor, tomada de preço deixa eu ver aqui. Tomada de preço até 176, até 1.430.000, tá? E convite até 176 mil. Então pode. E pode também o pregão, que é para qualquer valor. Tá? Só que na prática ela vai utilizar qual? Ela vai utilizar a mais fácil, o pregão. O pregão é mais fácil, é menos burocrático. Julga pelo menor preço. O carro não precisa ter especificidade técnica. Ó, eu quero um carro popular e tal. Coloca só algumas coisas básicas que tem que ter. Ah, é popular, mas tem que ter ar-condicionado, por exemplo. Tá certo? É um requisito básico. Ok? Aí como é que julga o pregão? Só por curiosidade. O pregão, pessoal, um pregão eletrônico, a administração pública, ó, vai ter pregão no dia 25 de novembro, olha, um mês para o Natal, né? 25 de novembro. Ixi, eu tô até preocupado com o tanto de presente que eu vou ganhar. Essa turma é grande, né? Vou ganhar vários. Obrigado, professor Setão. Faz tanto tempo que eu não dou presente de Natal para meus alunos, né? Que toda vida, no segundo semestre, eu levo para a aula o chocolate, né, para meus alunos. Faz tanto tempo. Querido, seus problemas acabaram. Acabou como? Como é que eu vou entregar isso? Né? Sedex? Não, Manda pelo correio. Eu eu aceito sempre mesmo levo assim. chocolate para meus alunos, né? Mas no dia da prova, né? No dia da prova eu entrego. Eu não recebo nada, né? São todos pão duros, mas eu dou sempre um chocolate. Vamos lá. Tô brincando, pessoal, mas eu dou mesmo um chocolate. Toda vida na prova eu entrego um chocolate para os alunos. Mas no online, né? Não dá. Fica aí o chocolate virtual, tá? Ou seja, o calote virtual. Então, meus amigos, o pregão é assim, ele coloca, ó, no dia 25 de novembro de 2021 vai ter o pregão, ele vai ficar aberto no site www.ufc.com.br
pregão 2021 tal. Aí você entra, logicamente, faz lá um cadastro, tá certo? Ok. Você se cadastra e você vai logo, joga no lance. Ó, eu vendo os dois carros por 90 mil, aí o outro 89, 88. Aí ele fica entre meio-dia e 14 horas, digamos. Quando dá 14 horas, o sistema bloqueia automaticamente, tá? E aí depois o próprio sistema, né, de pregão ele vai imprimir, ó. Em primeiro lugar, com a empresa tal que ofereceu o carro por 78.490. Em segundo lugar, a empresa tal. E depois disso, pessoal do pregão, eles vão lá para a fase de habilitação, né, das empresas. Tá bom? Ok? Entenderam? Nessa, nessa fase de habilitação, né? Por exemplo, se a empresa que ficou em primeiro lugar tiver alguma coisa errada com ela, aí vem e aceita a oferta da segunda, é isso? Isso mesmo, ela vai ser desclassificada, tá? E aí, contrato o segundo. Como ela vai ser inabilitada, o segundo passa a ser o primeiro, né? Ok? Aí, assim, na verdade, ela é a primeira na proposta, mas depois é o primeiro da licitação, né? Porque o primeiro da licitação leva em conta também a habilitação, tá certo? É assim que funciona. Então, pessoal, visto as modalidades licitatórias, visto vocês que vocês sabem, professor, agora você sabe coisas que o livro não sabe, que é porque quando eu vou escolher que tipo de licitação eu escolho, isso é o mais difícil. Vocês fazem por exclusão. Primeiro, quer vender bem? Vai para o leilão. Segundo, é a trabalho técnico, artigo científico, concurso. Terceiro, é para compra. Compra pode ser aquelas quatro modalidades licitatórias. Concorrência, tomada de preços, convite e pregão. Outra é um serviço de engenharia, tira o pregão. E não pode. Tá certo? Aí vão ficar os três. Enfim, é por aí. Eu já mostrei os caminhos para vocês. Tá certo? Lembrando que apesar de vocês saberem isso aí, na prática, quem vai fazer concurso público só vai cair aquelas besteiras. A modalidade licitatória que você tem que ter 3 dias de antecedência e tal, e tal, e tal. A, B, C, D. Geralmente cai muito básico esse assunto. Tipo de licitação. Para efeito do artigo 45, né, nós temos os tipos de licitação. Letra 1. Menor preço, quando o critério da seleção da proposta mais vantajosa para a administração será, enfim, aquele que apresentar a melhor proposta, menor preço, né, mas de acordo com as especificações do edital, ou seja, tem que ter os requisitos mínimos do edital, tá? Técnica, a melhor técnica, o edital vai dizer qual é a melhor técnica. Por exemplo, é um sistema de tratamento de esgoto. Aí ele vai colocando a pontuação. Volume de água tratada, volume de rejeitos, energia gasta, custo para implantação. Ou seja, ele vai levar tudo isso em consideração e vai pontuando, tá? Maior capacidade de água filtrada, de 0 a 100, não sei. Não sei quantificar isso, eu não sou especialista em água, tá bom? Então, melhor técnica. Técnica e preço. Geralmente é para equipamento de informática, que leva em consideração o preço, mas, por exemplo, monitor LCD, HD, 4K, lá, aí ele vai colocando que é pelo preço, mas se ele tiver esse plus, ele vai pontuando a mais. Aí leva em consideração as duas coisas. Mas, em geral, até os equipamentos de informática, pessoal, eles nem estão utilizando mais técnica, não. Eles colocam, tipo, monitor de 20 polegadas e pronto, não interessa qual monitor de 20 polegadas. É pelo menor preço, tem sido feito de pregão na prática. Tá? E maior lance ou oferta, pessoal, é no caso de venda, né? Leilão. Professor, maior lance ou oferta só tem no leilão? Não. Pode ter também na concorrência. Concorrência? Sim. Me dê um exemplo, pessoal. Que na concorrência vai ser o maior lance e oferta. Vamos lá o exemplo.
Vou dar o gabarito de 2 questões da primeira prova de Natal, viu? Pessoal, não pode ser feito, não tem que ser feito através de concorrência, a concessão. Então, vou fazer a concessão da BR-116, trecho Fortaleza, é, Fortaleza e Có, tá? Então, a empresa vai administrar a BR-116 nesse trecho. Fortaleza não, Fortaleza dentro de Fortaleza não dá, né? Mas, sei lá, Pacajus e Có, tá bom? Esse trecho. Aí a empresa vencedora vai ser aquela que ofertar mais valor. Ó, eu dou 10 milhões para administrar a BR-116. A outra eu dou 15, eu dou 12. Tá? Ok? A concessão da rodovia. Porque se você receber a concessão, você vai poder cobrar pedágio, né? Tá bom? Ok? Consequentemente, vai ter que asfaltar, ter segurança, ambulância, etc. Entenderam o tipo de licitação? Na nova lei, pessoal, lembra que eu expliquei? A nova lei agora de 2021, ela inclusive coloca como critério o maior retorno econômico. Lembra que eu até comentei isso anteriormente? Alienação de bens imóveis pela administração pública. Pessoal, a administração pública para vender imóvel, um imóvel que ela esteja utilizando, porque se for aqueles imóveis recebidos em processo, que eu falei para vocês, ela faz o leilão, tá? Mas, por exemplo, digamos que a Universidade Federal, através da reitoria, resolve colocar todos os cursos lá no campo do PC. Recebeu recurso, construiu um prédio de 20 andares e tal, dá todos os cursos lá. Aí vai ficar o prédio da Faculdade de Direito abandonado, o prédio da Faculdade de Economia abandonado, o prédio do Labomar perto da Beira-Mar abandonado. Então, a administração pública vai vender esses bens, porque se ela não está utilizando, né? Então, o que é que tem que ter? Interesse público. Há interesse em público em vender? Ah, claro, não vai ficar deixar um prédio fechado, tá? Tem que fazer uma avaliação prévia, a licitação, desculpe, tem que ter autorização legislativa vai ter que, se for bem federal, Congresso Nacional tem que autorizar, bem estadual, Assembleia Legislativa e bem do município, Câmara dos Vereadores. Então, o Congresso tem que autorizar, tá certo? É burocrático, mas enfim. E tem que ter a licitação na modalidade concorrência, tá? Ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada que eu vou já falar para vocês. Então tem que fazer uma concorrência. E na concorrência, qual vai ser o critério de julgamento? Qual vai ser o tipo de licitação? Qual vai ser o tipo de licitação? Qual vai ser o tipo de licitação? Qual vai ser o tipo de licitação na modalidade de concorrência? Hein? Qual vai ser o tipo de licitação? Maior lance, isso mesmo. Maior lance. Eu estou vendendo um bem, pessoal. Vai ser aquele que pagar mais, tá? Não é menor preço, não é melhor técnico, não é maior lance. Esse é o tipo. Se eu colocasse na prova, certo ou errado, tá? No pregão, ou então assim, a administração pública necessita comprar um veículo e resolver utilizar a licitação a licitação pregão, tá? Nesse caso, sei lá, ou seja, eles misturam tipo com modalidade, a palavra. Então ele fala, o tipo de licitação é pregão? Falso, porque é a modalidade licitatória. A modalidade é maior lance ou oferta? Não, é o tipo que é lance e oferta. Vocês estão me entendendo? Em prova de concurso só cai essas besteiras, tá? Que não mede conhecimento. Ok? Você tá habilitado. Mas na prova, se vocês errarem, eu estou dizendo como é que vai ser a questão, e se vocês errarem, eu vou lhe dizer, viu? Eu vou criar
uma ferramenta pelo Google Forms que dê logo um zero e de lá você vá para casa estudar. Inexigibilidade e dispensa de licitação, pessoal. Eu expliquei para vocês que a administração pública, quando precisa comprar um bem, vender um bem, etc., ela tem que passar por toda uma formalidade, né? Escolher a modalidade licitatória, passar por várias fases, habilitação e tal e tal. Mas a hipótese, pessoal, que a lei ou faculta a administração fazer ou não a licitação, ou proíbe a administração pública a fazer licitação. Diz, ó, não pode ter licitação para algumas hipóteses, tá? E outras, pessoal, é impossível de ocorrer a licitação, tá? Aí aqui a gente vai ver a diferença entre inexigibilidade e dispensa de licitação, tá certo? A inexigibilidade, ela vai ocorrer quando for impossível, do ponto de vista jurídico, pela falta de pluralidade de potenciais concorrentes, existir a licitação, tá? A lei, pessoal, no artigo 25, ela vai colocar as hipóteses, ela vai enumerar, mas é uma enumeração que ela não é taxativa, tá? Ela não é taxativa, esses incisos aqui do artigo 25. Então, não só são essas três hipóteses em que é impossível. Mas vamos ver aqui quais são, para que vocês possam entender, ó. Artigo 25, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Não dá para competir. Por quê? Para aquisição de material, equipamento ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, tá? Ou seja, digamos, pessoal, que o governo federal esteja precisando comprar um satélite para monitorar queimadas. A única empresa que vende satélite para monitorar queimadas no mundo é a empresa alemã XTZ Satélites. Então, se só tem uma pessoa que fabrica o satélite, para que vai ter licitação? Se é impossível a concorrência, tá certo? Então, se só tem uma pessoa que possa fornecer, pessoal, não tem por que ter licitação, tá? Então, essa é a primeira hipótese. Agora, é claro que você não pode, olha o que está escrito aqui, é vedada, tá? Deixa eu sublinhar. Vedada a preferência de marca. Lembra que eu falei para vocês? Eu posso fazer licitação para comprar iPhone? Em regra, não. Tá? Agora, você pode fazer licitação para comprar iPhone, desde que o iPhone seja o único equipamento pelo qual roda o programa, o equipamento no qual a administração pública vai precisar utilizar. Entenderam? Ok? Detalhe, por mais, pessoal, por mais que só exista um produtor, a administração pública ela abre um processozinho, tá? Dizendo, ó, a administração pública está necessitando comprar um satélite, vai ser determinada a inexigibilidade, porque verifica-se que só há uma empresa, a consulta foi feita através das plataformas tais, tais, tais e tais, e só há uma empresa que fornece o satélite tal. Desse modo, não vai ser realizado o processo licitatório. Então, assim, ele já faz um parecer justificativo da não realização da licitação. Tá certo? Ok? Aí é criado um processozinho para isso. 2, pessoal, segundo inciso, também não tem licitação, é inexigível para a contratação de serviços técnicos, tá? Enumerados no artigo 13, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação, ou seja, para contratação de profissional de notória especialização, advogado, para dar um parecer, um cientista para fazer um estudo, etc. Aí também é inexigível a licitação, tá? É inexigível a licitação. Deixa eu ver aqui
Ô, Luiz, ô, Alessandra, pode colar o artigo 13 aí no chat? O artigo 13 da Lei 8666? É. Para eu não tirar aqui a. Enquanto isso, vamos ler o artigo, o inciso terceiro, né? Tá aí. Para fins dessa lei, considera serviços técnicos especializados, ó, estudo técnico, planejamento, projeto básico, executivo, parecer, perícia, consultoria, assessoria, auditoria, enfim, esses são serviços técnicos. Aí, pessoal, como é que você... O que é um profissional de notória especialização? Tá? O que é profissional de notória especialização? Notória especialização não é assim, o professor Felipe Braga se formou em 2021, aí em 2022 ele é contratado pela Prefeitura de Fortaleza para dar um parecer e vai ganhar R$ 100.000 pelo parecer. E, poxa, como é que eu sou recém-formado e eu sou um profissional de notória especialização? Né? Profissional de notória especialização é aquele que tem publicações na área, tem titulação, mestrado, doutorado, especializações nessa área que ele está dando parecer e tal. Isso é um profissional de notória especialização. Tá? Por mais que você seja o QI, a não ser assim, o Felipe Braga se formou, tá? E ele não concluiu a especialização, mas o Felipe Braga ganhou 4 prêmios de monografia, 2 internacionais durante a graduação dele, ele escreveu um livro sobre isso. Aí você poderia até, você já é uma exceção, né, isso? Então poderia até pensar, mas tem que comprovar essa notória especialização. Comprova com publicações, com titulações, tempo de experiência, certificados, tudo isso, tá? E 3, pessoal, também não é exigível licitação. Para a contratação de qualquer profissional de qualquer setor artístico, músico, sei lá, ator, artista, né? Pintor, etc., diretamente ou através de empresário exclusivo. Eu coloquei em negrito sublinhado. Então, quem é que a administração pública vai contratar? O próprio artista diretamente ou o empresário exclusivo do artista. Outra coisa, o artista tem que ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Por exemplo, um cantor, tá? Eu não posso contratar o Luiz. O Luiz é um péssimo cantor. Ele cantando no banheiro, meu amigo, pense. Eu sou o vizinho dele, rapaz. Mas eu vou lhe mostrar os vídeos. Eu faço sucesso. Ele já foi multado 10 vezes pelo condomínio. Ele canta ruim, tá? Então, assim, não pode ser contratado. O Luiz é amigo do prefeito. Aí vai contratar ele e vai dar dinheiro. Não pode, pessoal. Tem que ser uma pessoa consagrada pela crítica ou pela opinião pública. Por exemplo, João Gomes. É um cantor, é sertanejo ou é forró? Não sei o nome. Eu sei que é um cara conhecido, eu nem sei quem é. Eu sei que é um rapaz conhecido. Sertanejo, é? Eu penso que é. Pronto. Mas eu sempre ouço falar, João Gomes, João Gomes, João Gomes, João Gomes. Eu nem sei qual é a música do rapaz, né? Mas eu recebo o vídeo, a festa do João Gomes bombou. Olha o pessoal aqui acabado depois da festa, né? Enfim, é um cantor que tem reconhecimento pelo público. Tá? Então ele pode ser contratado? Pode. Detalhe, quem que vai ser contratado? Ou João Gomes, ou a empresa. O João Gomes provavelmente deve ter uma empresa, tá? Ou então ele tem um empresário exclusivo, a empresa, sei lá, a empresa AL de Alessandra Lima Eventos, ela é a agenciadora de João Gomes. Então qualquer pessoa que queira contratar o João Gomes no Brasil vai contratar através da empresa AL e tal Eventos. Ok? Tô gostando. Sou empresária agora. O Luiz é um péssimo cantor, né? Isso. Professor, Oi. tipo assim, se um prefeito ele quer trazer um cantor, acontece isso? Quer dizer, é isso? Sim.
Ah, interessante. Ele contrata, não tem licitação. Ele, ó, o prefeito de... Agora não, porque a gente está em pandemia, mas digamos que nós estivéssemos em pandemia. O prefeito de Aracati, tá certo? Quer contratar a Anitta para o carnaval, tá certo? Porque se ele contratar a Anitta, pessoal, por mais que ele pague lá R$ 1 milhão, tá? Só o que ele vai faturar, o que a prefeitura vai faturar de ISS dos hotéis, tá? De ICMS, que vai ser repassado do estado para o município pela venda de várias mercadorias. Ou seja, R$ 1 milhão não vale nada, tá bom? Então vale a pena chamar a Anitta para participar da festa, tá bom? Não sei qual é o cachê da Anitta, eu chutei aqui R$ 1 milhão, não sei quanto é. 500 mil, tá aí, ó. Quem sabe? Não tenho noção disso não, tá? Olha, contratou em 2019 pagando 500 mil, ok? Eu entrei também com ação discutindo isso, pessoal. Não sei se vocês lembram, lembro não, que vocês são muito novos, né? E já faz muito tempo. Mas em 2012, pessoal, foi inaugurado o centro de eventos, né? Na Avenida Washington Soares, que é chamado de novo centro de eventos. E, na época, o governador do estado, ele chamou para cantar o Plácido Domingos, que é um dos 3 tenores. Tinha lá o Luciano Pavarotti, o Plácido Domingo e o José Carreiros. O Pavarotti até já morreu. E o José Carreiros, eu acho que ele nem canta, nunca mais vi um show dele. Mas, enfim, tem também agora o André Bocelli, que também é um dos tenores, né? Mas o Plácido Domingos foi contratado e foi divulgado na imprensa que o valor ia ser 3 milhões, o cachê e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu fui investigar esse evento e verifiquei que quem foi contratado foi uma empresa aqui do Ceará chamada DIE Entretenimento, tá? E a empresa DIE Entretenimento, ela não é empresária exclusiva do Plácido Domingos. O Plácido Domingos tem uma empresa que gerencia ele no mundo inteiro, não é a DIE. A gente entrou com a ação, verificou que foi gasto na festa mais de 14 milhões de reais, e não só os 3 de cachê, tá? Foi com buffet, com... É tanta coisa, se for falar aqui, vai perder a aula inteira. E aí entramos com a ação, ganhamos a ação em primeira instância, tá? Foi contra o governador do estado, contra o secretário da Casa Civil, contra essas empresas da IE, enfim. Eu entrei com ação popular, tá certo? E tá em grau de recurso no Tribunal de Justiça, tá bom? Vamos ver no que vai dar isso. Posso depois falar, mostrar a ação e tal, mas vamos lá. Eu coloquei só aqui o parágrafo primeiro também, né? Considera-se notória especialização profissional que no conceito, no campo da sua especialidade, né, tenha desempenhado anteriormente estudo, experiência, publicação, aparelhamento, equipe técnica, entre outros requisitos da sua atividade, ok? É o que eu estava comentando com vocês. O artigo 13 está aqui, ó. Eu pedi para o Luiz e eu já tinha colado, desculpe. Entenderam, pessoal, a inexigibilidade de licitação? Detalhe, esses 3 artigos aqui, eles 3 incisos, eles não são taxativos. Está escrito aqui, ó, em especial, né? Tá? Em especial. Então, não são só essas 3 hipóteses, mas, em geral, na prática, são essas 3 que é inexigível. Eu posso pensar numa outra hipótese que não dá para ter pluralidade concorrente, mas, por exemplo, com a pandemia, eu quero comprar respirador. Existem 3 empresas que vendem respirador, só que 2 delas não têm estoque e só vão receber em 2024. Ou seja, é inexigível porque só pode ser uma empresa que vá fornecer. Ela não é o único produtor, que é do inciso 1. Tá? Ela não é o único produtor, mas é a única que consegue fornecer, ou seja, não está na hipótese do inciso 1º. Mas é uma hipótese também de inexigibilidade. Entenderam? Detalhe, pessoal. Dispensa de licitação. A dispensa, pessoal, aí nós temos 2 dispensas. Licitação dispensável e licitação dispensada.
licitação dispensável, que é facultativa, e licitação dispensada, que é proibida, proibida ter a licitação. Tá? Na licitação dispensável, apesar de poder ter procedimento licitatório, tomada de preço, pregão, leilão, etc., a lei coloca que o gestor está dispensado. Ele que diz, ó, faz ou não. É a seu critério. Tá bom? Então, são dezenas de incisos. Nem sei quantos são. Dá uma olhada aí depois, são 30 e tantos incisos. Eu não sei decorar, no artigo 24. Então, assim, você não lembra, não decora esses 30 e tantas hipóteses. É melhor você saber quais são as 3 hipóteses de inexigibilidade. Tá? É inexigível para um só produtor, representante comercial exclusivo, etc., serviço técnico especializado e contratação de artista. Ó, são 35 incisos. Tá? Então, assim, e é dispensável. Tá? O que é dispensável? Artigo 24. Ó, vamos ver aqui. Para obras em engenharia do valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior. Ou seja, obra em engenharia é aquele teto lá da concorrência, é? Olha aí o artigo 23, por favor, Luiz. Artigo 23, inciso 1, a linha A é da concorrência, é? Convite. Do convite. Então, 10% do convite. O convite não é 176 mil, né? Então, é até 17.600. Então, se você vai fazer uma obra em engenharia de até 10% de 176 mil, que é 17.600, é dispensável a licitação. A administração pública, se quiser, nem faz. Ela só faz uma autorização, tipo, autorizo ser realizado, por exemplo, sei lá, a UFC lá no prédio da faculdade de economia quebrou lá uma porta. Tá? Então está tendo um vazamento no telhado. Vai fazer uma licitação para isso? Não. Contrata uma empresa de engenharia para ajeitar o buraco. Tá bom? O valor não vai ser 17 mil para tapar um buraco. Depende do buraco, né, professor? Foi um meteoro que caiu. Menos, né? Menos. Tá bom? Ok? Entenderam? 2. Para outros serviços, 10% do valor do convite. Se o convite é... Nem sei decorado. Enfim, é aquele valor. 10% daquele valor mínimo lá do convite. Caso de guerra ou grave perturbação, ou seja, emergência ou calamidade pública. Isso aqui é importante. Ó. Em emergência e calamidade pública, a dispensa de licitação é só para questões referentes à emergência ou à calamidade pública. Logicamente. Então, por exemplo, foi decretada seca, estado de calamidade pública em razão da seca. Tá? Precisa fazer licitação para comprar computador? Claro. O que é que tem a ver o computador com a seca? Agora, para a contratação de carro-pipa, aí não, é dispensável, tá? Porque são essas questões decorrentes da seca. Contratação de empresa de transporte de pessoas doentes, contratação de uma equipe médica tal, enfim, coisas dessa natureza. Entendeu? Que tem relação com a calamidade pública. Ok? Isso aqui gerou muita discussão no caso da Covid, né? Foi decretado calamidade pública, a Covid, então, para adquirir medicamento, né? Foi dispensada a licitação. Tá certo? E isso gerou uma série de questionamentos na justiça. Ainda está tendo investigação em vários estados, em vários municípios, sobre essa temática. Tá? Não dava, pessoal, para naquela época de Covid fazer licitação. Não dava. Eram os prefeitos e governadores feito louco tentando comprar da China, da Índia, dos Estados Unidos. Não dava para fazer. Ah, ele comprou mais caro no seu... Vá lá ficar no lugar do gestor. Não é simples. Tá bom? Gestor que eu digo é o pessoal da saúde, né?
Não é o prefeito, não é o governador que fica nesse meio. Tá certo? Ah, tem corrupção? Pode ter, logicamente deve ter tido, em algum caso. Tá bom? Outra, quando na Codira, quando não aparecerem interessados na licitação anterior, foi feita licitação, não apareceu ninguém, para que eu vou fazer outra? Então é dispensável. Pode fazer outra? Pode, mas é dispensado. Tá? Ok? Dentre outras. Então tá aí, são 35 hipóteses, eu não vou cobrar que vocês saibam decorado, isso não tá, só se for uma prova no Tribunal de Contas, que tem um negócio bem difícil, tá? Então, entenderam que a licitação dispensável, vamos agora, que é facultativa, vamos agora para a licitação dispensada, que é proibida, tá? Ou seja, a alienação de bens da administração pública está subordinada a interesse público, tá? Aí ele fala aqui de imóveis, tá certo? De imóveis. Quando em relação a imóveis, né? Quanto a imóveis, dependerá de autorização legislativa. Já falei isso, tá certo? E vai ter que ser feito na modalidade de concorrência, sendo dispensada, no finalzinho, sendo dispensada, ou seja, sendo proibida, tá? Sendo proibida, ou seja, não vai ter licitação. Letra A, para dação em pagamento, ou seja, quando a administração pública vai dar um imóvel dela para pagar uma dívida, então não tem licitação. Letra B, doação, quando a administração pública vai doar um imóvel, tá certo? Para outro órgão ou entidade da administração pública, então não tem licitação. Lembra que saiu essa semana que a UFC vai receber o Hospital Universitário da UES? É uma doação. Não tem licitação. Ah, vamos ver quem quer mais. Ah, é um instituto tal, é o órgão tal. Não. Faz a doação, escolhe quem vai receber. Claro que é órgão da administração pública, né? E doa. Tá? Permuta de outro imóvel. Tá certo? Ou seja, venda a outro imóvel da administração pública, quer vender, e tem outro. Lembra o terreno do Campo do América, lá pela Aldeota, né? A Prefeitura de Fortaleza queria comprar o campo e o INSS queria vender, então não abre nem leilão. Se tem um órgão público interessado, a feita a compra e venda do público para o público. Tá certo? Ok? Então, nessas hipóteses aí, é proibido ter licitação. É feito tipo uma compra direta, etc. Móveis é a mesma coisa, tá bom? Então, dê uma olhada nesses incisos. E para terminar, pessoal, queria falar aqui de anulação e revogação de licitação. Na verdade, se é a mesma coisa de ato administrativo, como é que você anula um ato administrativo? Por ilegalidade. Licitação também, se tiver alguma ilegalidade na licitação, anula a licitação. Por exemplo, lembra que eu falei que tem que ter habilitação técnica, jurídica? Digamos que o administrador pulou essa fase, ocorreu uma ilegalidade na licitação, anula. Tá? Revogação, pessoal. Revogação é muito difícil ter revogação. Tá? Mas a revogação pode haver, letra A, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado. Por exemplo, foi feita uma licitação para ter a festa do carnaval, eu dei esse exemplo, a festa do São João, no município de Sobral. A empresa que ganhou para fazer a estrutura de palco, som e iluminação no município foi a empresa tal. Veio a Covid, surgiu um fato superveniente posterior que fizesse com que não pudesse ser realizada a festa. Então, ela vai ser revogada a licitação, entendeu? Então, tem que ser um fator superveniente. Professor, é motivo superveniente a falta de dinheiro?
Falta de dinheiro pode ensejar a suspensão de licitação? Sim ou não? Acho que não. Por que não? Eu expliquei para vocês, pessoal. Porque na fase interna da licitação, tá? Precisa de ter dinheiro. Para fazer a licitação, precisa já ter a dotação orçamentária. Então, na fase interna, só lança o edital se já tem dotação orçamentária. Então, já faltou dinheiro. Não. Quando você contrata a empresa que já está reservado dinheiro, tá certo? O recurso público já está reservado para fazer a licitação. Tá bom? Vou dar outro exemplo. O município de Pacoti resolve fazer o cinturão digital no município. Vai ter Wi-Fi nas praças do município e tal, e tal, e tal. Tá bom? Faz um edital, quem vai ganhar a licitação é a empresa X. Só que ela ganhou a licitação, aí uma semana depois, antes de ter sido contratado, homologado e tal, a Google lança balões. Lembra que tinha esse projeto aí da Google? Lança balões e vai ter Wi-Fi no mundo inteiro. Gratuito com balões da Google. Ela tem esse projeto, né, de lançar balões com roteadores para ficar aí no ar, né? Então, por que vai ter licitação se já tem gratuito Wi-Fi? É um fato superveniente, tá bom? Ok? Então, assim, anula e revoga a licitação pelo mesmo motivo que anula ou revoga um ato administrativo. Tá? Já expliquei para vocês. Regime diferenciado de contratação foi muito utilizado na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos, tá certo? E no PAC, né, no Programa de Aceleração do Crescimento da ex-presidente Dilma, tá certo? Tem também para obra e serviços de saúde, etc. Então, assim, ele tem, né, ele tem algumas facilidades, tá? Algumas facilidades, mas ele coloca aqui no artigo 9º, né? Nas licitações e obras de engenharia no âmbito do regime diferenciado de contratação, poderá ser utilizada essa contratação integrada, né? Essa contratação integrada, ela que vai ter repasse de inovação tecnológica, tá certo? Ela, enfim, desenvolve projetos em que a administração pública vai receber questões de mercado. Aqui já traz também, ó, retorno econômico, que foi incorporado na nova lei de licitação, tá certo? Então, enfim, tá em vigor, tá? Tá em vigor, mas a nova lei vai retirar isso, porque ela já vai englobar esse novo regime, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.